Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico em vídeo do canal Conhecendo o Cristianismo. Nosso diferencial é oferecer estudos simplificados de até 20 minutos para que você possa entender o básico, o essencial, e possa depois se aprofundar em cada um dos temas oferecidos. Às vezes a gente pode passar um pouquinho dos 20 minutos, mas é pouquinha coisa. No vídeo anterior, nós tratamos sobre o que entendemos ser os povos de Deus, e um deles, que nos interessa agora, é a Igreja de Jesus Cristo. Então, vamos focar nela e entender como e por que a Igreja de Jesus Cristo se dividiu em dois ramos principais: o catolicismo romano com a Igreja Católica e o protestantismo com a Igreja Evangélica. A ideia é fazer um vídeo mais curto só para introduzirmos o assunto, pois teremos outros vídeos relacionados ao tema. Além do mais, não sou historiador e tive que pesquisar muito para ter informações confiáveis, e tem muitos livros bons e a própria internet está repleta de artigos sobre o tema da reforma. E você mesmo pode fazer as suas pesquisas que desejar. Então, vamos apenas dar uma palhinha sobre o que foi o movimento da Reforma Protestante, já que esse canal tem um cunho cristão na linha evangélica. Eu sou William Pereira, apenas um cristão. A Igreja de Jesus começou no século I, quando os apóstolos e discípulos atenderam à ordem de Jesus e saíram pelo mundo pregando o reino de Deus, batizando os que criam e, com isso, formando as igrejas. A algumas delas, o apóstolo Paulo enviou cartas específicas que ensinavam e tratavam das doutrinas cristãs, como as cartas às igrejas de Roma, a carta aos Romanos, a igreja em Corinto, em Éfeso, Filipos, Colossos, Galácia e Tessalônica. Essas cartas foram compartilhadas com as demais igrejas também, como, por exemplo, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodiceia e tantas outras. Certamente, há cartas de Paulo e de outros apóstolos que se perderam ao longo da história, em razão de perseguições e eventos que dispersaram o povo e a própria igreja. Mas a igreja cresceu ao longo dos séculos, porque não era um mero movimento filosófico. Era um movimento conduzido e sustentado pela mão do próprio Deus. Além disso, a mensagem era autenticada pelas manifestações sobrenaturais de milagres e curas e tinha o poder transformador do Espírito Santo, que convenciam os homens do pecado e do juízo. E durante séculos, Deus manteve a igreja em pé, apesar das perseguições inimagináveis e guerras. Com o testemunho dos santos, a igreja cresceu absurdamente ao longo do tempo e se tornou rica, abastada e influente, e se consolidou como uma igreja única, mesmo nos períodos de transição entre o feudalismo e as monarquias que se estabeleciam e o crescente mercantilismo. Mas a igreja era formada por homens tão corruptos como eu e você. Mas, para piorar, os ensinamentos começaram a ser distorcidos, com o abandono gradual da Bíblia como fonte primária da revelação de Deus e substituída por dogmas e ideias que tinham por objetivo encabrestar as pessoas a interesses pouco espirituais, mas mantendo-as sob o rígido controle da liderança do clero. A Bíblia era de acesso restrito aos mosteiros e às universidades. O povo não tinha liberdade e nem condições de ter acesso à Bíblia. Os cultos eram meros rituais que não ensinavam nada e não comunicavam a vontade de Deus às pessoas, pois as missas eram em latim e o povo não entendia nada. Eram apenas rituais com repetições de frases feitas que não edificavam ninguém, pois não se pode aprender aquilo que você não consegue entender. A ganância e a exploração tomaram dimensões assustadoras. Cargos junto ao clero eram vendidos a quem pagasse mais. A venda de indulgências tornou-se uma prática rotineira e comum.
As pessoas tinham que pagar pela sua salvação ou pela salvação de pessoas queridas que já haviam morrido. Pagava-se caro, muito caro, por indulgências que eram representadas por cartas de perdão, objetos que eram símbolos de obtenção do perdão de Deus, garantias escritas de que o adquirente não ia para o inferno ou que o parente morto teria sido retirado do inferno assim que o pagamento era concluído, entre outras coisas. Sem pagamento, sem céu. Também foram criados diversos dogmas que não tinham nenhuma base bíblica, como a autoridade e a infalibilidade papal e o purgatório, por exemplo, que não existia até ser criado por meio de uma bula papal. Como dito, as missas eram feitas em latim e o povo não entendia nada e eram meros rituais. Como a igreja passou a ter uma influência política cada vez maior e como cobravam grandes impostos e enriquecia a cada dia, também começou a incomodar os reinos e reinados que se estabeleciam, além das classes burguesas e mercantilistas. Assim, a reforma também acabou sendo usada e impulsionada por razões políticas e sociais. Antes da reforma propriamente dita, homens como o francês Pedro Valdo, o inglês John Wycliffe e o suíço Jan Hus já vinham percebendo a deteriorização da igreja como entidade eclesiástica e fizeram movimentos que a história classificou como pré-reforma. Eles questionavam a riqueza da igreja, a acumulação de poder temporal e a corrupção existente no clero. Wycliffe foi o responsável pela tradução da Bíblia para o inglês e Hus para a língua sueca. Ambos foram martirizados e morreram na fogueira. Foram milhares de cristãos que foram martirizados por se levantarem contra o domínio papal e contra os ensinos então vigentes. Se você for ler o livro dos Mártires de John Foxe, que eu já indiquei aqui no canal, vai encontrar os nomes e as mortes horripilantes de servos de Deus que sofreram, e não apenas no período da Reforma e nas perseguições e inquisições que se seguiram, mas até muito antes, nas perseguições quando da formação da igreja que se espalhava por toda a Europa. Então, em 1517, um padre chamado Martinho Lutero, depois de ler a carta de Paulo aos Romanos e entender que a salvação era pela graça e se defrontar com o vendedor de indulgências João Tetzel, ele entendeu que estava tudo errado na igreja a qual pertencia. Aquilo que a igreja pregava, ela não praticava. E mais, exigia e instituía coisas sem nenhuma base bíblica. Então, ele pregou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses que questionavam as ações da Igreja e a própria autoridade papal, com um convite aberto a um debate escolástico sobre elas. As teses condenavam a avareza e o paganismo e a Igreja e pediam um debate teológico sobre o que significavam as indulgências. Ele queria debater as suas teses, mas isso foi recusado. Seu objetivo não era o de rachar a igreja ou dividi-la como acabou acontecendo, mas de fazer com que a igreja se voltasse às práticas da palavra de Deus. Na sua época, a Igreja Católica Romana pregava e condenava o acúmulo de capitais, mas ela mesma fazia isso, juntando altas somas de dinheiro e possuindo muitas terras. Veja hoje a riqueza que existe no Vaticano. A igreja começou a vender indulgências pregando que qualquer cristão poderia e deveria comprar o perdão para seus pecados. Caso contrário, o inferno era o destino certo. Lutero discordou publicamente dessa prática realizada pelo Papa Leão X. Toda aquela situação levou a igreja a um cativeiro, como um cativeiro babilônico, só que para a igreja era um cativeiro dos dogmas e falsas doutrinas do catolicismo medieval. E Lutero foi o primeiro a ser levantado para libertar a igreja desse cativeiro. A Igreja Católica possuía muito poder político, o que naquela época não deveria acontecer, pois estavam em fase de transição do sistema feudal para as monarquias nacionais. Como Lutero foi excomungado pelo Papa, ele obteve refúgio no castelo de Wartenburg, onde ficou durante um ano, fundamentando a nova visão doutrinária que impactaria a Europa.
Com o advento da invenção da prensa ou da imprensa por Gutenberg, suas ideias começaram e avançaram por toda a Europa em apenas um mês. E ele obteve muitos apoiadores, mas também alguns que eram apoiadores se afastaram, como Thomas Müller, porque esperava que Lutero apoiasse a rebelião camponesa contra o poder instituído. Mas Lutero não apoiou, por entender que senhores e servos eram um entendimento ou vontade divina que não podia ser contestado. Apesar de o alemão Lutero ser a principal figura da reforma, o movimento também ganhou força em outros países europeus. Dois dos principais aliados, também chamados de reformadores, foi o advogado francês João Calvino e o padre suíço Ulrico Zwinglio, que foi o líder da reforma suíça e fundador das igrejas reformadas suíças. Em 1572, na França, ocorreu a matança de cristãos reformados protestantes, patrocinados pela rainha mãe, Catarina de Médici, e o rei Carlos IX, quando, em números estimados, pelo menos 30 mil cristãos inocentes, entre homens, mulheres e crianças, foram mortos para tentar aniquilar o protestantismo na França, no dia de São Bartolomeu. Pesquise o massacre do dia de São Bartolomeu, essa atrocidade, na internet. O fato é que desde que os movimentos da pré-reforma até os movimentos posteriores à reforma e a própria contra-reforma da Igreja Católica foram cobertos de muita perseguição de parte a parte, muito sangue e guerra. Foram precisos mais de 50 anos para que houvesse um acordo para estabelecer uma tolerância para que as matanças cessassem. O que de mais representativo ocorreu por meio da reforma foi a volta da Igreja reformada aos ensinamentos da Palavra de Deus, a liberdade de acesso à Bíblia por qualquer pessoa e o culto na própria língua dos fiéis. A reforma concretizou suas doutrinas teológicas e doutrinárias baseadas na Palavra de Deus, no que se convencionou chamar de os 5 solas, que confrontavam os dogmas e práticas da Igreja Católica Romana. São eles: primeiro, sola scriptura, ou somente Escritura. Segundo, sola fide, ou somente a fé. Terceiro, solus Christus, somente Cristo. Quarto, sola gratia, somente a graça. Quinto, soli Deo gloria, glória somente a Deus. Sola Scriptura, ou somente as Escrituras, defendia que a Palavra de Deus era o único meio legítimo de entender a manifestação da vontade de Deus, a única lei da Igreja, e confrontava as bulas papais que estabeleciam regras e criavam doutrinas sem fundamento na Bíblia. Sola fide, ou somente a fé, defendia que a justificação para a salvação era somente pela fé em Cristo Jesus, e batia de frente com as indulgências que eram tidos pela Igreja como meios de salvação, além da prática da doutrina da salvação pelas obras. Solus Christus, ou somente Cristo, defendia que Cristo, o Filho de Deus, era o único cabeça da Igreja e não o Papa, e era o único que podia interceder entre Deus e os homens, e que ele foi a forma utilizada por Deus para a reconciliação de Deus com os homens, a salvação dos homens, o que confrontava abertamente o papel do Papa e contra o uso dos santos e suas imagens como intervenientes entre Deus e os homens e o uso de indulgências como forma de se obter a salvação. Sola gratia, ou somente a graça, defendia que a salvação oferecida por Deus era gratuita e imerecida pelos homens, e que nenhuma ação humana por meio de boas obras e uma vida piedosa podia levar à salvação aos homens, o que batia de frente com a doutrina da salvação pelas obras. Por fim, soli Deo glória, ou glória somente a Deus, defendia que a glória e o reconhecimento humano deveria ser direcionado exclusivamente a Deus, o que confrontava com os ritos católicos de adoração papal e a seus clérigos das camadas mais superiores, que adoravam ser paparicados em seus trajes luxuosos e pelos cargos que ostentavam. Nos próximos vídeos,
vamos apresentar as evidências bíblicas de cada uma dessas doutrinas que fundamentaram a Reforma Protestante. Se você gostou do vídeo, compartilhe com quem precisa e, se desejar, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado por estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.